Graça e paz. Amigos e amigas, vamos ouvir agora mais uma ministração de ensino, do Ministério Pastoral. Um ensino para quem quer ser um obreiro aprovado. Ensino ministrado pelo presbítero Gregório, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, meus irmãos. Graça e paz. Aqui que vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Muito bem, amados, eu gostaria de trazer mais um ensino ministerial, um ensino pastoral, falando acerca de preservar a unidade da igreja. Este, amado, é uma tarefa do pastor. O pastor deve focalizar-se no interrelacionamento que as pessoas em um grupo ou igreja precisam manter para que funcione de uma maneira apropriada. O pastor deve ser um administrador que possa estar relacionado com um planejamento e a organização acerca da unidade funcional que integra a construção ou a contribuição necessária dos membros do grupo para que este funcione corretamente. O pastor é líder que precisa interagir positivamente entre os componentes vivos, ou seja, que a igreja é um corpo vivo. Tanto quanto é necessário que ensine esta igreja a como vencer as lutas, as dificuldades, para que o organismo da igreja funcione de uma maneira que possa trazer benefício. Livro de Efésios, amados, capítulo 4, versículo de número 9 em diante diz assim. Aliás, o versículo 8 em diante diz assim: Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui fala acerca de Jesus, que quando ele subiu para a glória, ele libertou os cativos do cativeiro e concedeu dons aos homens. Os dons é o que eu vos disse para exercer o ministério pastoral. Versículo 9 diz assim: Ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolo, e outro como os profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de um homem perfeito, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Muito bem, amados. Aqui nós vemos que o próprio Senhor Jesus concede dons para que homens se tornem apóstolos, profetas, mestres, doutores, pastores, evangelistas, mas tudo isto com um único propósito: de que a igreja seja um corpo vivo, que tenha uma administração viva, que permanece vivo para a glória de Deus.
nós vemos que o apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos eles equipam ou treinam os membros da igreja para desenvolver os seus diversos ministérios, sendo direcionado para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo, o profeta, o evangelista, os pastores, os mestres, eles devem se empenhar em instruir a igreja a se tornar uma igreja forte e vencedora. O ministério de preparação e, consequentemente, serviços promove a unidade da fé. Cabe ao líder da igreja promover esta unidade da fé por meio de ensino, por meio de administração de ensino. Esse, por sua vez, promove o crescimento de sabedoria dos filhos de Deus e a maturidade da qual a plenitude de Cristo pode ser claramente vista. O corpo, que é a igreja, como um todo, necessita estar bem ajustado e mantido unido por aquilo que cada parte supre. Caso cada um funcione apropriadamente, assim o corpo cresce, aumenta a edificação de si mesmo em amor. Uma igreja só cresce espiritualmente também se ele for uma igreja organizada, uma igreja que tenha ensino, que tenha doutrina, que tenha meios para que as pessoas desenvolvam os dons espirituais. Várias igrejas fracassam no crescimento porque os pastores, ou seja, os líderes, não treinam seus membros para contribuir para o todo, para a unidade funcional. Não se realiza o ensino, os membros não cooperam em edificar uns aos outros e acaba se tornando rivais. Em vez de estar unido numa só fé, começa a rivalidade entre membros de igreja com membros de outra igreja. Isso acaba destruindo vidas. A unidade não funciona. O corpo começa a padecer, porque existe levantes de irmão contra irmão. O corpo inteiro passa a sofrer. A igreja de Cristo passa a padecer, porque não há esta unidade que é necessário para o crescimento do ministério, da obra do ministério. A unidade funcional não funciona e o grupo se torna rivais um do outro. Pastor que não ensina a sua igreja a vencer não consegue. E dessa maneira, amados, a igreja cai no fracasso espiritual. A unidade funcional deve estar unida num só ideal. Cada membro de cada igreja deve amar um ao outro e nunca se levantar ministério contra ministério de ninguém. Existem pastores que criticam o ministério de outros pastores e acaba colocando os seus membros contra irmãos de outras denominações, e isso acaba criando uma rivalidade. A comunidade acaba se rompendo muitas vezes. Então é necessário que haja o ensino, amados. O ensino e treinamento cuidadoso, possibilitando a oportunidade para que as pessoas venham desempenhar um papel fundamental
É necessário também que o pastor elogie seus membros ou mesmo critique mais com crítica construtiva, para que todos eles venham contribuir para a unidade que leve a igreja a funcionar de uma maneira organizada. Assim, a igreja cresce, amadurece, se torna uma estrutura plena em Cristo Jesus. A unidade da igreja é um desafio de amor, é um desafio de respeito que o cristão deve um com os outros. É um chamado à compreensão das diferenças, manifestações que muitas vezes cada um tem acerca de Deus. Porque a minha verdade, ela não deve ser somente a minha verdade que venha prevalecer. Porque muitas vezes a minha verdade não é aquilo que a palavra de Deus está defendendo. Então nós temos que analisar se o que nós estamos ensinando está de acordo com a palavra de Deus. Deus, Ele colocou na igreja aqui, terrena, na igreja local, pessoas capacitadas para instruir outros a se tornarem ministro, para se tornarem propagador do ministério de Cristo. O pastor deve ter uma visão horizontal do reino de Deus. Isto é, deve enxergar além do horizonte da igreja local ou das denominações, porque uma realidade que nós temos que compreender, que é muito maior e superior do que a própria igreja local, é que existe uma igreja universal e invisível, que é a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, que somos nós, amados. Embora estamos ainda na terra, mas um dia iremos estar na glória com Deus. Amanhã eu estarei dando continuidade deste ensino, amados, para que possamos compreender melhor. Que Deus vos abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.